Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do BPC-Loas. E olha só, mudou tudo! Vamos falar do 13º salário INSS, do calendário antecipado 2025. Vamos falar das duas parcelas de R$ 2.277 que está despertando aí a ansiedade de muita gente, né? Então eu vou explicar tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Antes eu queria só rapidinho convidar, né, você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Lembrando aí que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias eu trago o boletim informativo atualizado para manter você por dentro dos seus direitos. Então se inscreva no canal, deixa like, compartilha, bem-vinda, bem-vindo. Como que vocês estão hoje? Comentem aí para mim que eu quero saber. E também reforço que quem precisar de empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então, quem precisar, gente, pode contar com a nossa equipe. O Alô INSS está aqui de domingo a domingo, feriado, todos os dias, trazendo conteúdo de utilidade pública para você. E o nosso canal possui uma equipe especialista nisso. A nossa equipe vai intermediar a sua proposta de graça. A gente não vai cobrar nada. Você não tem que repassar valor nenhum para ninguém. E a nossa equipe faz essa intermediação bancária gratuita, um serviço totalmente seguro, dentro dos conformes da lei, para você não ter risco de ter benefício bloqueado ou cancelado. Muita gente faz fraude, a gente fala em emblomation, né, para conseguir liberar crédito, e isso pode prejudicar você drasticamente. Você tem que tomar muito cuidado com quem está mexendo no seu benefício, com quem está liberando crédito para você. Ah, Ana, você está botando medo na gente? Não é botando medo, eu estou trazendo uma realidade e trazendo uma informação para você tomar cuidado. Então, a nossa equipe está aqui justamente para te ajudar. Quem confia no nosso canal, quem quer o nosso suporte, é gratuito, a gente está dando suporte para quem chama. Nova margem chegou, então o aumento salarial fez com que a margem de vocês gerasse aí um saldo positivo para a maioria. Isso faz com que você consiga contratar um crédito. Quem quiser esse crédito novo da diferença da margem devido ao aumento salarial, chama a nossa equipe. A folha já virou, já é possível contratar. Quem é aposentado e pensionista, já cai em 24 horas o dinheiro na conta após aprovação. Quem é BPC-Loas, após aprovação é 5 dias úteis na conta, tá? Além disso, tem o cartão de crédito consignado, o saque do cartão, portabilidade, refinanciamento. Então, tudo isso de serviço bancário, crédito pessoal para quem não consegue contratar a nova margem, né? A gente consegue intermediando e ajudando você, ver se tem alguma possibilidade de crédito para quem tá precisando rápido aí para te ajudar. E a nossa equipe fica com você do início ao fim. A gente não solta a sua mão e a gente te protege, né? Para você não cair em golpe, não ser enganado, não ter venda casada, não ter taxa acima do permitido em lei. Até bancos públicos já foram pegos com taxas acima do permitido em lei. Então tem que tomar cuidado, gente. A gente tá aqui para isso. Quem quiser, o link do nosso WhatsApp tá aqui, ó, descrição do vídeo, primeiro comentário, é só chamar e a nossa equipe vai aí te auxiliar. Fechou? Bora lá trazer as notícias então? Bom, gente, então eu começo aqui com a primeira informação que eu quero trazer para vocês já, é a respeito da prova de vida. O INSS publicou, e cuidado que tem muita gente caindo em golpe, vamos falar um pouquinho do INSS que afasta a suspensão da renda por falta da prova de vida, e isso pode gerar prejuízo e golpe. Então, criada aí há anos, né? A prova de vida é uma rotina antifraude que deu certo, ela vem ajudando a diminuir os gastos públicos com pagamento indevido. Foi instituída no Brasil, especialmente no INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e se multiplicou noutros regimes previdenciários, como maneira de evitar que filho, parente, cuidador, terceiro continuasse sacando o benefício previdenciário após a morte do titular. E os objetivos principais são reduzir fraudes e diminuir despesas diante da mínima suspeita de irregularidade. O benefício pode ser bloqueado, até mesmo suspenso, a fim de estancar pagamentos indevidos. E é um modelo que vem sofrendo ajustes importantes, mas também desnecessários, né? Dentre os relevantes estão dois: cruzamento de dados e sua suspensão na pandemia. Ao invés do aposentado ter o ônus e o custo de ter que se locomover. Pessoal, tive que mudar aqui o cenário porque deu uma queda de energia aqui, aí eu mudei, né? Então, continuando aqui, o custo de se locomover todos os anos ao banco, ao INSS para fazer a prova de vida,
foi retirado esse encargo de suas costas. Desde janeiro de 2023, o Instituto passou a se responsabilizar em cruzar os dados com bases governamentais para checar se o beneficiário está vivo ou não. Além disso, outro ajuste que merece destaque é a prova de vida ter sido suspensa durante a pandemia, né? Não seria razoável que o encargo probatório de demonstrar vida resultasse no risco elevado da própria morte. E por outro lado, desde o ano passado, o governo vem castrando a prova de vida, né? Ao contrário do que vem sendo propalado erroneamente, a prova de vida não foi suspensa, continua em vigor e assim deve permanecer. Não é só no Brasil esse problema de familiar almejar a renda após a morte. Países como Japão, Áustria, Estados Unidos, Itália registraram casos recentes de filhos ocultarem o cadáver do próprio pai ou mãe para receber a renda previdenciária deles. Acredita? Isso não é só no Brasil não, gente. Isso acontece mesmo. É absurdo, parece surreal, mas é o que acontece. Então, o que mudou agora que o governo fez, que a Previdência fez, né, foi a suspensão do bloqueio do pagamento. Em 2024 e 2025, o governo editou 2 portarias prevendo que, mesmo em caso de indício de fraude, a falta de comprovação da vida dos beneficiários do INSS não vai acarretar no bloqueio ou suspensão do benefício. Porém, tem data. Até o dia 30 de junho de 2025 não vai ocorrer bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida. Até 30 de junho, até o mês 6, tudo bem? Esse prazo pode se estender até o fim do ano, mas por enquanto vai até o mês 6. Então, ora, né, se a prova de vida foi concebida para diante do risco de fraude, o INSS deixar de pagar a pessoa errada, qual é o sentido lógico de criar uma norma autorizando a continuidade do pagamento indevido? A decisão é um tremendo contrassenso, óbvio, à essência da própria rotina de fraude, mas o que acontece, né? Em razão da maioria dos beneficiários do INSS ser hipossuficiente e muitas vezes desinformada, corte de pagamento é um tema sensível, entendem? Causa polvorosa, inquietação coletiva, boatos, golpes, talvez por isso o INSS resolveu flexibilizar, tá, gente? Mas não se acostuma, não. Não demorou a novidade, virou matéria-prima para golpes, né? Circulam nas redes sociais a informação de que servidores do INSS estão indo até a casa dos aposentados fazer a comprovação de vida, coletar documentos, biometria, só que o INSS não está fazendo esse tipo de ação e nem faz, mesmo que ele mande o servidor até sua casa, ele não vai pedir documento, não vai mandar você fazer selfie, nada disso, isso é golpe que está ocorrendo. E se o governo pensou que estava fazendo aí uma boa ação, né, ele além do prejuízo ao erário, terminou estimulando novos golpes. Então a prova de vida é algo que tem que tomar muito cuidado. Vocês conseguem consultar através do aplicativo ou site meu INSS, lá tem a opção prova de vida e você consegue ver a situação da sua. Mas até o dia 30 de junho nenhum benefício vai ser bloqueado por falta de comprovação de vida. Mas olhem lá, você já olhou? Você conseguiu acessar o aplicativo ou site meu INSS para confirmar? Vão falando aí. Enquanto isso, eu vou trazer uma outra informação aqui importante para vocês. O INSS deve indenizar beneficiários. INSS deve indenizar quando não checa consignado com desconto em benefício. Gente, olha só que interessante. E eu resolvi compartilhar com vocês para mostrar um pouquinho o que a justiça está tendo de entendimento referente a esse assunto, até mesmo para quem está passando por isso, né? Mas é dever do INSS verificar a autenticidade de um pedido de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, o que enseja indenização se não for cumprido. E com esse entendimento, a primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve, por unanimidade, uma decisão de primeiro grau que havia condenado o INSS a solidariamente com um banco indenizar uma pensionista. Sem o consentimento da autora da ação, foram contratados em seu nome 2 empréstimos consignados no banco, um valor total de R$ 11.960 ao final de 2019. Desde então, ela passou a sofrer descontos mensais do INSS. Em um recurso ao TRF3, o órgão alegou ilegitimidade passiva, porém, o desembargador federal Herbert de Bryan, relator do caso, destacou que a jurisprudência tem entendido ser responsabilidade também da autarquia
os descontos indevidos nos benefícios dos segurados nos termos do artigo 6 da Lei 10.820 de 2003. Ele disse, abre aspas, o INSS não verificou a autenticidade da autorização em nome da segurada, falhando no seu dever de exigir a documentação comprobatória, né, da suposta autorização, regularidade e legitimidade para o desconto do empréstimo consignado, não zelando pela observância da legalidade de eventuais descontos e se abstendo de apurar eventual ocorrência de fraude. Escreveu o magistrado e a pensionista receberá R$10 mil em reparação de danos morais. Então, para o advogado, o caso simboliza a importância do dano moral previdenciário, uma tese sobre o qual escreveu inclusive um livro, porque por omissão na hora de verificar a autenticidade dos dados e documentos apresentados para empréstimo consignado, o INSS acabou contribuindo para a fraude na criação de 2 empréstimos. Então vocês viram aí, né, decisão da justiça recente que serve de exemplo para quem estiver passando pelo mesmo problema. Agora vamos falar do 13º salário do INSS, um benefício extra para vocês, falar um pouquinho que muita gente está com dúvida. Vamos falar tudo sobre o 13º salário INSS, o calendário antecipado 2025, vamos falar sobre essas 2 parcelas de 2.277. Por que 2.277? Porque o 13º, vamos explicar um pouquinho sobre ele, até mesmo que tem muita gente recebendo benefício recente do INSS e vai ser a primeira vez que vai pegar 13º salário da Previdência, né? Então, só para você entender, gente, rapidinho, o 13º salário do INSS ele é um benefício pago anualmente aos aposentados e pensionistas do Instituto. Esse pagamento adicional é uma espécie de gratificação de Natal criada aí para proporcionar um suporte financeiro extra aos segurados. E, historicamente, o pagamento é efetuado em 2 parcelas, a primeira durante o 2º semestre do ano e a segunda antes do encerramento do ano. E a definição do calendário para o pagamento das parcelas do 13º geralmente ocorre com base nas diretrizes estabelecidas pelo órgão nos anos anteriores, e a tradição tem mostrado que as datas costumam seguir o padrão, né, que é em lei. Em 2025 a expectativa é que o cronograma mantenha a primeira parcela do pagamento em agosto e a segunda em novembro, mas existe a possibilidade da mudança para 2025 acontecer, porque o INSS ele vem antecipando o 13º desde o início da pandemia em 2020. Então existe sim boatos, possibilidades, especulações, né, do governo antecipar essas 2 parcelas para esse primeiro semestre. Se isso ocorrer, com base nos anos anteriores, geralmente o governo tende a antecipar para os meses de abril e maio. Esses são os meses que costuma pagar antecipadamente. Mas o calendário antecipado 2025 é o que está na lei. Primeira parcela agosto, segunda parcela novembro. Se antecipar ainda mais, seria a primeira parcela em abril e a segunda em maio, junto com o calendário do pagamento do mês. Esses valores de 2.277 é apenas uma referência para quem ganha um salário mínimo e quem recebe o benefício desde agora do início de janeiro ou antes, né? Porque aí você tem direito ao valor integral. O valor integral, dividido em 2 parcelas, já que o salário mínimo está 1.518, você pegaria os 1.518, que já é o pagamento do mês, isso não muda, mais 50% desse valor, né, R$750 a mais aí, que dá esses 2.277 no mês de agosto e 2.277 no mês de novembro, se pagar a primeira e a segunda parcela lá, porque é o salário do mês mais os 50% da primeira parcela e segunda parcela. Então esse é um valor médio simbólico de referência, já que a maioria dos beneficiários ganham um salário mínimo. Então por isso que eu coloquei esse valor, que é o que a maioria praticamente vai receber. Ah, Ana, eu recebo mais com o salário mínimo. Então você pega o seu salário do mês, divide por 2 e você vai saber o valor da primeira parcela e da segunda parcela. Só tem que tomar cuidado que alguns têm imposto de renda, então você tem que pegar uma base de referência do salário do mês que você recebe, tudo bem? Então essas são as informações por enquanto que a gente tem. Claro que se vier alguma novidade eu trago para vocês, então fiquem de olho no canal. Um beijo, fiquem com Deus, e quem precisar da nova margem do empréstimo, chama a nossa equipe que a gente vai te assessorar gratuitamente, tá bom? É isso, obrigada, até logo.